Se cuidando? Tem que se cuidar, né? Deus o Tá livre. certo. Você também? Eu também. Então tá ótimo, então. Beleza. Então, na última aula, galera, a gente falou então de fungos, né, de dermatofitoses. A gente começou a falar a parte de dermatologia, né, em pequenos animais. Aí hoje, então, a gente vai para as dermatopatias parasitárias, né? Então, a gente vai falar aquelas geralmente ocasionadas por ácaros. Então, hoje a gente começa falando da demodicose, né? Então, a gente vai falar desse bichinho aqui hoje, que é o Demodex. Isso aqui é uma foto, né, de uma microscopia eletrônica, né, que amplia em zilhões de vezes lá para a gente conseguir ver certinho o parasita. Então, o tema de hoje é demodicose, tá? Então, a gente vai falar de dermatopatias parasitárias. Aí, a primeira dermatopatia parasitária que a gente vai falar é a demodicose, certo? Primeira coisa que vocês têm que saber, então, que o Demodex tem essa estrutura alongada ali, certo? E ela tem predileção, então, pelos folículos pilosos. Então, ela vai escavar ali, ela vai estar lá dentro do folículo piloso, e aqui é onde está passando o sangue. Isso é importante por quê? Porque na hora do seu raspado de pele, que é um dos exames que vocês vão utilizar, né, para fazer o diagnóstico, ele tem que ser um raspado, então, profundo, para você conseguir chegar nesse ácaro aí, nesse parasita, certo? Então, o Demodex tem essa característica dele escavar, né, fazer essas galerias ali e fica próximo ao folículo piloso. Ele tem esse aspecto alongado, né, que daí você não tem como errar no caso, né, trocar pela sarcóptica, que a sarcóptica ela é achatadinha, gordinha, né, uma bolinha assim. Então, já na microscopia, a parte parasitária é essa, ela é esse parasita alongado e ele tem predileção, então, pelo folículo piloso. Ele vai estar lá embaixo, então, por isso que na hora do seu raspado de pele tem que ser um raspado profundo e você geralmente tem que até atingir o sangue ali, vir um pouco de sangue no seu raspado, porque ele tem essa característica, certo? A demodicose, galera, é aquela que é hereditária, é aquela que vai passar, então, da mãe para o filho. Só que como que acontece essa transmissão? Ela acontece alguns artigos, e é o que a maioria acredita mesmo, que ela passa na hora do aleitamento. Então, aquela mãe ali que tem demodicose, na hora que esse filhotinho vai mamar, ele consegue adquirir essa demodicose. E como que eu sei, então, que um animal ele está sendo acometido pela demodicose ou não? Porque assim, a demodicose ela é normal do organismo, é normal ter demodicose. Só que tem um número, né? Então, obviamente que se você fizer um raspado, você encontrar mais de 5 num campo, você já pode considerar que esse animal então está sendo parasitado pela demodicose. Agora, se você achar um aleatório, assim, não quer dizer que esse animal tenha a doença, certo? Porque ela é normal do organismo. Então, se você achar lá, eu fiz um raspado, ó, eu fui procurar outra coisa, às vezes nem era só suspeita, às vezes nem era demodicose. Aí você fez um raspado, encontrou uma demodex lá, andando solta lá no campo. Aí você vai falar, esse animal tem demodicose. Não, porque ele tem a demodicose, é normal. Na verdade, ele tem a demodex. É normal ele ter na pele. Aí ele vai ser problema, vai ser patológico quando você encontrar vários num campo, né? Quando você encontrar uns 5 num campo, por exemplo, você já pode considerar que é patológico, beleza? Então, a característica
da demodicose é que ela passa, então, pelo aleitamento, né, uma das causas. Só que é interessante que a literatura aconselha a castração de qualquer sexo, tanto do macho quanto da fêmea. Porque se fosse pensar assim, ó, se passa só pelo aleitamento, então deveria castrar só as fêmeas, né? Porque daí as fêmeas que vão estar transmitindo para esses filhos. Aí o macho não teria nada a ver, porque o macho não vai ter o contato ali com o filho, né? Então, mas considera-se a castração geral, tá? Dos machos e das fêmeas com a demodicose, porque ela pode ser hereditária, pode passar. Alguém faz isso quando tem animal de raça? Não, coloca para cruzar tudo, né? Principalmente bulldog. Bulldog inglês, ele já tem uma predisposição a ter demodicose. E aí o cara faz o quê? Coloca para cruzar, tá nem aí. Ele quer vender o filhote por 4, 5 mil, né? Então, é comum, tá? Encontrar situações de demodicose aí nessas raças, certo? O ideal seria a castração, mas dependendo da raça, ninguém faz, certo? Então, o diagnóstico aqui, o principal, vai ser através do raspado de pele. É um raspado profundo. Ele tem que ser um raspado com sangramento, para que você já dá para ver então, porque ele é um ácaro profundo, fica lá no folículo piloso. Então, se você fizer um raspado superficial ali, não vai ver nada. Tem que ser um raspado profundo, vai raspando ali a pele até vir o sangue. Uma das técnicas utilizadas é a técnica da fita. Então, você vai pegar uma fita adesiva mesmo, um durex, vai fazer esse raspado ali e vai colocar uma fita por cima. Aí você vai, como se fosse uma espinha, um cravo, você vai apertar a pele desse animal ali, junto com a fita, para na tentativa, então, na hora que você aperta, de expulsar esse ácaro daqui, entendeu? Como se fosse um cravo mesmo. Aí vai, apertou, ele vai sair na fita aqui. É uma das melhores técnicas que existem, essa técnica da fita para demodicose. Então fez o raspado, colocou uma fita adesiva, pode ser um durex, e aí você faz uma fricção ali, né? E aperta assim para na tentativa de tirar esse ácaro para a fita. Aí você pega essa fita, coloca numa lâmina de vidro e vai para a microscopia, certo? Seria um dos melhores exames. Ok. É, tá, vamos indo. Daí vai ter bastante fotos relacionadas a sintomas. Então, ela é uma dermatopatia comum, resultante então da proliferação dos ácaros. É uma proliferação, como eu falei, é normal esse animal ter. Então, é uma proliferação dos ácaros Demodex. Existem vários Demodex, mas o mais comum é o Demodex canis, tá? É o parasita Demodex canis, que ele fica então dentro dos folículos pilosos, ou dependendo da espécie de ácaro envolvida no extrato córneo, mas a maioria dos casos aqui é Demodex canis, que ela está relacionada com folículo piloso. Geralmente, então, essa doença se apresenta como áreas focais. Aí entra a mesma coisa do fungo da aula passada. Então, eu vou ter lesão focal, vou ter lesão multifocal, então vários lugares de alopecia. E eu geralmente na demodicose, ela está relacionada com piodermite. Então, geralmente tem infecção bacteriana secundária, tá? Então, geralmente pode ter estafilococos, pode ter proteus. Então, geralmente, o animal acometido por demodicose, ele tem um certo cheirinho, um certo odor. Isso é causado pela associação com essas bactérias, certo? A galera fala que tem cheiro de chulé, assim, tá? Então, aquele animalzinho que tá com cheirinho de chulé, assim, nessas dobras, nessas lesões ali que tá acometida por demodicose.
porque daí ele já tem uma associação, então, com bactérias. Geralmente bactérias estafilococos, proteus, certo? Então, que seria como se fosse uma porta de entrada ali para bactérias. E eu tenho isso que vocês têm que saber, que tem então áreas focais, multifocais, que pode ter associado com piodermite, associada a bactérias, então, associada a bactérias. E aí na literatura é mais comum, então, em filhotes e em cães jovens, é mais comum. A demodicose, galera, ela está relacionada com o quê? Com a defesa do animal. Então, toda situação que acontece uma imunossupressão, essa doença vai aparecer. Como eu falei no começo, é normal o animal ter o ácaro. É normal ele ter o Demodex. Só que em alguma situação ele se multiplicou. Ele vai se multiplicar, então, em qual situação? Quando a imunidade desse animal não estiver legal. Então, em alguma situação que esse animal tenha uma imunossupressão, isso faz com que esse ácaro se prolifere. Então, o que, que pode causar imunossupressão? O que, que vai causar a imunossupressão? Situações de estresse, que vocês lembram lá que o estresse aumenta o cortisol, que desse cortisol vai lá e destrói as células de defesa. Então, o próprio estresse já é um dos fatores, né, que vai causar imunossupressão. Drogas, que existem drogas que são imunossupressoras, e aqui no caso da demodicose, tem o famoso corticoide. A galera ama corticoide, né? Porque o corticoide é aquela situação, tirou com a mão, né? Aquele animal chega com um prurido intenso, o animal chega se coçando, se mutilando ali de tanto se coçar. O que que o veterinário faz? Taca corticoide, porque daí o corticoide ele realmente ele diminui essa coceira, esse prurido consideravelmente. Só que o problema de você usar o corticoide é que ele pode diminuir mais a imunidade desse animal. Então, às vezes, você vai usar para diminuir a coceira, porém, ao mesmo tempo, você está facilitando a proliferação desses ácaros, certo? Então, é uma coisa a se pensar aí. Existem outras drogas que retiram a coceira, tá? Um próprio antistamínico mesmo já ajuda, já reduz um pouco essa situação do prurido. Existe também a clemastina, que é o alergovete. Ele também ajuda a reduzir essa coceira. É lógico que não é igual um corticoide, né? O corticoide é muito bom para essa situação de prurido. Só que daí você tem que pensar. E aí, eu vou usar um corticoide, eu vou tirar o prurido, mas eu posso estar aumentando a quantidade de ácaro. Tem que pensar bem antes de fazer essa decisão, a tomada dessa decisão. Em relação a aproximadamente 50% dos casos de cães adultos, há alguma doença, então, imunossupressora subjacente. Isso pode ser apresentado pelo histórico. Então, geralmente vai ter essa situação de imunossupressão, tá? Pode existir um histórico de dermatopatia pruriginosa crônica que tem sido razoavelmente controlado com corticoides, igual eu acabei de falar. Geralmente, esse animal desenvolve essa dermatopatia pruriginosa de ficar se coçando e é uma coisa crônica, porque o cara vai lá, usa o corticoide, melhora, beleza, mas daí piora de outro lado, porque daí aumenta os ácaros, então fica aquele ciclo sem fim ali, tá? E, e fica crônico, né? Porque a mesma hora que ele melhora, daí depois volta, melhora, volta. Então, geralmente é isso que acontece. E é importante salientar que a demodicose não é zoonose. Então, essa não passa para o ser humano, tá? Os seres humanos, o cravo, ele é um demodex também, só que ele é um demodex folliculorum, tá? Não tem nada a ver com o Demodex canis, mas ele teria mesmo a mesma característica ali, alongada e tal. Importante por quê? Porque quando você atender um caso de demodicose,
Às vezes o tutor pode te questionar, mas e aí, passa pra gente, passa para os meus filhos e tal. E aí você sabe que a demoticose não. Diferente da sarcóptica, que a sarcóptica ela vai ser uma zoonose, ela pode passar para o ser humano, tá? Mas a demoticose não. Bom, em um exame clínico, então, essa sarna demodésica, ela costuma se apresentar como áreas focais ou multifocais, como a gente acabou de falar, ela pode ter, então, lesões focais ou multifocais de alopecia, com variável formação de crostas, tá? Então, aqui existe essa presença de crostas. Deixa eu só ver se tem alguém aqui. Não. E escamação e prurido. Então é uma sarna, né, que vai causar então alopecia, formação de crosta, pode ter prurido, então vai ter umas áreas avermelhadas. Ah, quando você considera a sarna localizada, é aquela que tem até 5 áreas de individuais de alopecia. Então, localizada vai ser aquela de sim, até 5 áreas. A generalizada, quando já envolve mais de 6 ou mais áreas do corpo. Só para você saber como que você classifica, né? Então, a localizada seria até 5 áreas e generalizada acima de 5 áreas. Então, assim, quando você pega até 5 áreas de alopecia, você pode considerar aí localizada. Quando você pega várias lesões aí, daí você já considera generalizada, certo? Então, vai ter situações de sarna localizada e situações generalizadas. Ainda no caso da demodicose, eu tenho a pododemodicose. Essa sim, essa tem um extremamente cheirinho de chulé mesmo, tá? O animal fica ali com os membros, com essas patas assim bem edemaciadas, aumenta de tamanho, ele fica ali com descamação, fica com prurido, fica com secreção, que aqui geralmente está associada a bactérias. É bem característico, né? Pododemodicose. Na verdade, pododemodiciose. Diferente. Pododemodiciose. Tudo bem até aqui? Entenderam, então, que a demodicose ela pode ter várias formas, pode ser localizada, generalizada, pode ter nos pés, né, nas mãos. Pododemocidiose. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então, a sarna demodicose, ela pode ser escamosa, então vai ter áreas de alopecia com escamação, eritema, aí vai ter presença de foliculite já, que daí é inflamação, porque vocês viram lá que ela faz galeria, né? Então, ela vai lá para o folículo piloso, então, obviamente, vai ter uma inflamação ali. E formação dos comedos cutâneos. Comedos cutâneos, galera, é aquelas coisinhas pretas que fica aqui, ó, tá? Comedos cutâneos. Você vê, observa muito isso aqui, geralmente no abdômen do animal. Fica cheio desses comedos. E na demodicose tem essa formação de comedos, ok? Pode aparecer também comedos na demodicose. Aí eu tenho a situação da sarna demodésica pustular. Então são vários tipos, né, de sarna demodésica. Vai ter a escamosa, vai ter essa pustular. Quando há infecção bacteriana secundária, aqui já tem então a presença de bactérias. E aí aqui é caracterizado então pela uma piodermite profunda e até uma celulite, que é diferente da celulite, tá, meninos? É outra celulite. A infecção secundária, então, está relacionada com estafilococos. Então, geralmente eu tenho associação com estafilococos, tem pseudomonas e proteus, certo? Então é por isso que confere o odor lá característico. Geralmente o proteus, ele tem um odor forte, assim, até as culturas de proteus é bem característico, um odor característico, tá? Então, quando eu tenho infecção secundária por bactérias, eu vou ter situações com estafilococos, vou ter situações com pseudomonas e situações com proteus. Ok. Geralmente casos de linfadenopatia periférica. Então eu posso ter aumento, né,
dos linfonodos ali também na periferia do organismo, tá? Pode acontecer. Ok. Vamos lá, então, cadê? Então, agora tem algumas fotinhas, né? Igual a gente fez semana passada. Então, aqui eu vou ter situações de hemodicose localizada. Aqui pelo brilho da foto, mas tenta entender que tem como se fosse uma crosta. É diferente do fungo. Lembra que o fungo era uma área seca, sem pelo? Aqui você tem uma crosta por cima, assim, ó. Tem alopecia e tal, mas tem uma crosta. Essa crosta ela é mais comum, então, nas sarnas. Essa aqui, então, é meio característico, né? Que o animal tem cheio de crostas. Aqui, essas partes amareladas já é infecção secundária por bactéria, né? Tem a parte do pelo também, mas as crostinhas ali amareladas já é bactéria também associado. Então, a pele, tudo bem que esse animal também, ele, não sei se tem a raça dele aqui, mas parece um Shar-Pei, né? Ele já tem uma característica de pele enrugada, né? Mas na dermatose tem essa característica também da pele ficar mais enrugada, porque fica seco, né? Fica com uma crosta ali. Aqui eu tenho então situações com alopecia e pápulas, né? Então forma essas feridinhas aqui, essas lesões, que também podem ser então demodicose, tá? Então forma essas lesões ali por eritema, né? Por causa da coceira, então acaba formando essas lesões ali. Aquela da pústula, né? Então, a demodicose pustular. Então, pode ter situações que vocês vão pegar animais assim com essas pústulas abdominais e pode ser demodicose, tá? Então, quando vê uma situação dessa, suspeita também de demodicose, pode ser. Aqui os comedos cutâneos, que são aquelas partes pretinhas ali que aparece na pele do animal. Pode estar relacionado com demodicose também. Aqui então já é uma caso generalizada, né? Como eu falei dos membros, né? Nesse caso tem nos membros também e tem no resto do corpo. Então aqui é generalizada já. Característico, né? Então vai ter essa área de alopecia, essas crostas. Aqui já tem presença de foliculite, tem de tudo aqui, tá? Então nessas situações suspeita-se de demodicose. Ah, professor, mas no nosso estado aqui é leishmaniose. Pode até ter a leishmaniose, mas daí a demodicose ela vai estar associada, né? A leishmaniose veio, abaixou a defesa desse animal, que eu falei que ela é uma doença que aproveita a imunossupressão, e aí se instalou no animal, então, certo? Mas não que é a leishmaniose que causou essa lesão, tá? Essa lesão é a infecção secundária pela demodicose. Essa é da pododermocide, né? Então aparece bem característico assim essas falhas de pelo, odor, tá? Aqui presença dá para ver umas parte amarelada aqui, então já tem presença de bactérias. Aqui é secundária a síndrome de Cushing. Aqui o animal desenvolveu uma síndrome de Cushing pela aplicação de corticoides, ó, iatrogênica. Ok. Eita delícia! Então, isso aqui é a pododermatite lá, que tem a secreção. Isso aqui, galera, a hora que você vê isso aqui, você vai ver, você vai sentir o cheirinho, o odor. É bem característico, tá? Então, aí você vai fazer uma cultura aqui, vai fazer um raspado para encontrar, porque geralmente está associado com Demodex também, tá? E aí já tem infecção secundária, né? Estafilococcus, proteus. Aqui então já é a pápula, né? Então fica aquelas crostas, parece que tem até sangue, né? Meio que fica coagulado ali na pele. Então forma também essas pápulas aqui.
que daí vai ser típica de uma foliculite e furunculose. Beleza? Característico também, então cheio ali de alopecia, crostas. Essa raça, então, predisposta totalmente, porque a galera coloca para cruzar mesmo tendo problema. Então vai ser comum. E aí, no raspado, o que que vocês vão encontrar, então? Vocês vão encontrar a presença, então, do ácaro. Lembrando, assim, que é interessante olhar vários campos, né? Aqui, se eu não me engano, tem uns três, quatro, né? Um, dois, três, acho que quatro aqui no canto. Aí você considera, né, positivo, porque se você achar um só aleatório, nem é suficiente. Ah, tem a questão da síndrome alopécica, né? Que vai ter várias áreas de alopecia no corpo. Presença dessas eritemas ali. Então, tudo é meio característico de demodicose, tá? Os comedos cutâneos, ó, visto de longe como que é. Aquelas bolinhas pretinhas ali. Então, pode ser início de uma demodicose. Não que sempre quando vocês verem um comedo cutâneo vai ser demodicose, certo? As áreas de alopecia, que com eritema, né, já tá mais. Ele já tem a pele meio rósea mesmo, né? Mas aí tem áreas com lesões de eritema aqui já. Opa. Mais uma de síndrome alopécica. O aspecto mais próximo. Esse então já é aquela disca tótica, né? Que fica uma disca mastiva. Isso aqui também vai estar cheiroso pra caramba. Esse aspecto que chega lá para vocês. Certo? Até triste. Aqui já tem situação de uma foliculite, furunculose, celulite, tem tudo. Certo? Característico, né? Tem até umas áreas que até mudam a cor da pele, ó, fica mais enegrecido. Delícia. Pode ter essas situações aqui, que daí isso aqui que é considerada celulite, que sai essas secreções ali. Delícia. Mais uma. Tadinho desse. Conseguindo entender, né, as lesões. É meio característico assim, dá para suspeitar de fungo também, né, mas a diferença é que é mais seco. Aqui já é uma coisa mais nojenta, digamos assim, é mais úmido, certo? Comedos cutâneos, foliculite. Tá vendo? Ó, que ele é bem mais úmido, dá pra ver que é molhado assim, ó. Não tem nada a ver com o fungo, né? O fungo é mais seco, não fica essas lesões brilhosas aqui, ó. Nossa, bonito. Ô, professor, Pode falar. dificilmente se vê filhotes, né? Tem um ano de idade aí com doenças de pele, né? Então, mas aí a demodicose ela pode acometer os filhotes, né? Mais difícil, difícil a gente pegar. Mas ela pode ser comum em filhotes, tá? Mas é difícil. É porque geralmente, o que que você faz quando você pega um filhote? Ah, você faz as vacinas, tudo certinho, né? Então você melhora a imunidade desse animal, né? Que essa doença ela está relacionada com a imunidade. Então, obviamente, assim, se não fez a vacina, aquele animal tem prospecção de ter, né, a doença, né? Então, geralmente, se não fez, pode aparecer sim. Eu já peguei filhote já com fungo, com demodicose, com tudo.
tá? Então vai da imunidade, né? Se aquele animal recebeu as vacinas, dificilmente ele vai ter um problema, certo? Porque a vacina deixou com que ele estivesse com a imunidade boa. Então, dificilmente ele desenvolve. Agora, se não fez a vacina, a chance dele desenvolver problema é grande, né? Beleza. Tá A, certo. po, a pododermocidiose, né, nos membros, então acomete tudo, galera. Eritema, alopecia. Só que aí, os comedos cutâneos, as pústulas, né? Pústulas, presença de pústula. A pododermocidiose lá. Demodiciose, tem um dia ali, de pododemodicidiose. Os comedos cutâneos. Ok. Vamos pros exames. Beleza das lesões? Deu para entender, né? Mesmo não sendo prática, mas imaginando assim uma situação de um cão chegar lá com essas lesões úmidas, áreas de alopecia, pode ser localizada, generalizada, pode ter pústula, pode ter comedos cutâneos, pode estar relacionado com os membros, certo? Vai ter um odor característico. E aí? Aí você vai para o seu diagnóstico. Como que você vai fazer isso? Então, geralmente é feito com base na demonstração, então, microscópica dos ácaros ou ovos, né? Então, você vai fazer a pesquisa ali parasitária. Então, o exame parasitológico por raspado cutâneo é o método mais sensível para o encontro dos ácaros, embora eles também possam ser encontrados durante o exame do exudato. Então, outro exame que você pode fazer é do exudato ali, aquela parte que fica aquela secreção. Você pode coletar ali aquele material também numa lâmina para observar no microscópio. Então, os exames parasitológicos por raspado cutâneo e citologia deveriam ser os primeiros testes diagnósticos realizados nos casos em que há evidência de alopecia, crosta e escamação. Então, aqui ele só fala que o raspado deveria ser uma das primeiras coisas a serem realizadas ali para você chegar no diagnóstico, certo? Então, faria o raspado como uma triagem também, né, para outros problemas. Então, chegou com problema de pele, raspado. E o raspado da hemodicose, pela imagem, vocês sabem que ela tem que ser profunda, né? Um raspado profundo, porque ele está presente nos folículos pilosos. Então, a demodicose adulta geralmente está associada, então, com imunossupressão, como a gente já falou, ela acomete os animais quando tem situações de imunossupressão. E aí tem a situação dos glicocorticoides. É bom usar por causa do prurido. Só que daí, dependendo se você usou pelo prurido, tudo bem, mas aí você pode piorar o número de ácaros. Então, o prognóstico para demodicose canina adulta é reservado, pois ocorre em casos de recidiva dentro de alguns meses. Esse é o problema, galera. Essa doença aqui, ó, é um problema, tá? Por quê? Porque você vai resolver ali, vai ficar bonitinho e tal. Depois de uns 3 meses vem o dono já encher o saco. Vou falar assim mesmo. Porque ele vem, ai, voltou tudo, e não sei o que e tal. Esse animal, galera, vai ser seu cliente pro resto da vida, dependendo, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que avisar esse tutor que o animal dele tem a doença, que é uma doença para sempre, que qualquer situação que abaixe a imunidade desse animal vai aparecer. Então, situações de fêmeas, que tem muito mais fêmea, né, em cães do que machos, né? Pelo menos assim na rotina é muito mais fêmea. Aí as fêmeas vai acontecer o que na hora do cio? Toda vez que essa cadela entrar no cio, vai abaixar a imunidade dessa cadela e vai aparecer a doença de novo. Então, tem que avisar o tutor que tem que castrar esse animal, porque daí castrando evita, então, uma das situações de imunossupressão, que é o cio.
manter a imunidade desse animal sempre elevada, então esse animal sempre tem que estar com as vacinas em dia, tem que usar estimulantes de imunidade, não pode usar aquele Promundog mesmo, pode ser usado para sempre, porque ele vem de uma forma comercial que é um pó, então pode ser misturado na ração todos os dias. Então é isso, galera. Se explicar para o tutor qualquer situação de imunidade baixa, de uma imunossupressão, vai aparecer. Então, às vezes, esse animal é muito grudado ao tutor. De repente, o cara foi e fez uma viagem. Pode aparecer. Quando ele voltar, o animal dele tá tudo perebado, porque já baixou a imunidade. Então, assim, é uma doença que ela tem que ser conversada com o tutor, né? Você tem que falar, ó, deu demodicose, eu vou fazer o tratamento, ele vai ficar bom, só que vai voltar, entendeu? Porque não adianta falar que, se você não explicar, ele vai falar que o erro é seu. Falar, putz, eu fui lá no Malan, lá o cara passou um remédio, ficou bom, agora não melhora, só foi uma vez. Então, assim, igual a atopia também. Doenças atópicas, esse animal a vida inteira vai ser atópico. Ele, qualquer situação, a tutora mudou o perfume, sei lá, aconteceu alguma mudança na vida desse animal que pode ser um alérgeno para ele, ele vai desenvolver a doença. Então, são situações assim que tem que explicar para o tutor. Senão ele fala, ah, mas não resolveu, né? Ou resolveu, depois voltou tudo. É o que eles falam, né? Ah, resolveu, agora voltou tudo. Então, assim, é isso, você tem que explicar a situação. Então, animais atópicos, animais com demodicose, são animais que a vida inteira vai ter problema. Ele tirou fazer o quê? Ele ganhou na loteria, ganhou um animal assim, pegou um animal com problema. Ok? E aí, para evitar isso, que outras pessoas passem por esse tormento, aí você recomenda que esse animal seja castrado, né? Esse animal tem que ser castrado para evitar, então, que passe para a sua prole, né? Ok. Então, o prognóstico é reservado, né? Já falei, por isso ocorrem recidivas, e a menos que cause imunossupressão. Isso, igual eu falei, se você tratar a imunossupressão, a chance de voltar é menor, né? Como eu falei, os demodex, os ácaros, são habitantes normais da pele, é normal na pele, e são adquiridos na fêmea durante a fase de amamentação, tá? Então, pode ser na hora ali do aleitamento, na hora da amamentação, que esses filhotes adquirem da mãe. Aí já foram identificadas 3 espécies diferentes de Demodex. Aí o Demodex canis é um ácaro de cauda longa. E aí hoje em dia, isso aqui eu peguei de um livro, galera, eu tenho que só confirmar, mas está no livro, né? Então, é Demodex injai, segundo a literatura, que mudou o nome. Mas eu não vejo ninguém falando esse nome, assim. Acho que ninguém sabe, mas está na literatura. São ácaros, então, que habitam os folículos pilosos e as glândulas sebáceas dos cães. Então, aqui mais umas fotinhas, né? Lembrando que ele é longo, ele tem 4 pares de patas, né? 4 pares de patas. Aí, essa parte de parasito vocês já tiveram, né? Aí vocês têm que saber melhor que eu, vocês viram mais recentemente. Deve ser 4 pares de patas, deve ter o negócio da probóscide ali. Mas é um ácaro alongado, então. Bem diferente da situação da sarcóptica, vai ser nossa próxima aula. Aqui é uma bagunça de bichinho, ó. Tem ovo, tem larva, então o ovo ele é mais achatado. Então nessa imagem aqui seria um ovo. Então presença de um ovo e presença de um adulto já. Certo? Não, sei aqui não, acho que tá tudo aqui, ó. Ovo, larva e adulto. E aqui tem o ovo, a larva e o adulto. Beleza? Nessa, ó, no único foco, você tem todos a galera de bichinho. Então aqui esse animal realmente tem demodicose. Agora, se você pegasse, sei lá, uma só dessa aqui aleatória, assim, não vai querer dizer que é demodicose. Você pode refazer o seu raspado. De repente você fez lá na pressa, né? Que geralmente clínica, quando você estiver sozinho, principalmente, vai ser tudo nas loucuras, né?
Amém, né? Que vocês vão ter muito atendimento e tal. Daí vai ser na base da loucura. Então aí você vai fazer um raspado lá, geralmente, aí, sei lá, você foi lá no microscópio, achou um bichinho só e nem olhou direito se tinha mais e tal. Aí você pode refazer esse raspado, olhar com mais calma, para ver se você observa mais ácaros. Porque só bater o olho ali e olhar um não quer dizer não. Ok? Aí esse aqui é o Demodex injai, que ele é mais alongado, né? O diagnóstico, então é o raspado profundo. Pega ali essa pele, faz o raspado. Você pode olhar então as situações ali de ovo, larva, ninfa e adulto. Beleza. Tem 4 pares. Mais uma fotinho. Como eu falei, se for só essa aqui na lâmina, às vezes não é significativo. Pode ser pelos exudatos também. Você pode coletar esse material, olhar na microscopia. Acho que ali já é a técnica da fita. É, a técnica da fita, como eu falei, você pega uma fita, um durex, né? Coloca ali naquela lesão, faz então a fricção ali para esse adesivo colar ali na pele, e aí você faz aqueles movimentos como se estivesse apertando ali, como se fosse um cravo mesmo, para sair na fita. Aí você pega essa fita, cola na lâmina e vai para o microscópio. Seria mais ou menos assim a técnica da fita. Você olharia os ácaros ali. Muitos ovos, né? Entenderam como que é o bichinho? Pode ser feito a histopatologia, né? Você pode coletar um pedaço da pele, mandar para biópsia. Aí vai ser essa aparência que eles vão visualizar na histopatologia. E no laudo da histopatologia é mais clássico, assim, vai vir até o número, presença de 6 parasitos num campo, aí já vai vir que é positivo. Ou vai vir lá, encontrado um parasita num campo, né? Geralmente vem até escrito assim, negativo. Em relação à etiopatogênese da demodicose, então ela acontece com o acúmulo de grandes quantidades de ácaros dentro dos folículos pilosos, resultando então inicialmente em uma foliculite. Então aparece ali, porque como fica no folículo piloso, vai dar uma inflamação naquele folículo. Então eu tenho uma foliculite, aí ocorre a perda do pelo, né? Porque como o folículo está inflamado, aquele pelo geralmente cai. Então ocorre uma alopecia. Aí geralmente pode ter uma furunculose, e aí pode ter associação com bactérias, levando a piodermite. Então o que acontece? O ácaro entra lá no folículo piloso, se instala ali, forma uma foliculite, aquele pelo cai, pode vir bactérias, e aí vira uma piodermite profunda, tá? Geralmente as bactérias vai ser relacionada com estafilococcus, pseudomonas, proteus. Tem se acumulado, então, evidências que suportam a probabilidade de cães suscetíveis à sarna pneumodésica e apresentam a imunodeficiência nas células T. Então, também estão estudando esses animais que podem ser suscetíveis. E ele pode ter uma imunodeficiência nas células de defesa, nas células T, que elas são meio que específicas, ajudam, né? Não que ela é só para Demodex, mas ela é específica para o controle ali de Demodex. Então, se o animal tem uma deficiência, acaba favorecendo, né? Então, essa imunodeficiência pode ser exacerbada, então, pelo estresse em filhotes e em cães idosos, por doenças imunossupressoras. Então, além da aplicação dos corticoides, que vai causar, então, a imunossupressão, tem as doenças que já são imunossupressoras, como no caso do hipotiroidismo, do hiperadrenocorticismo, da diabetes e a própria leishmaniose. E o tratamento com corticoides, como eu falei. Em relação à epidemiologia, aqui a literatura considera que é mais comum em filhotes e cães jovens, e a maioria dos casos iniciam entre 3 e 18 meses de idade.
Muitos destes casos juvenis resolvem-se espontaneamente, mas a doença pode persistir, então, até a idade adulta. Aí tem as raças, né, que são comuns. O Bulldog tá ali, o Shar-Pei, o Ash Terrier, que é aquele da IG, aquele branquinho, o Scott Terrier, o Bulldog, o Boxer, entre outras. Só que aqui não tem predileção sexual, então vai ter tanto em macho quanto fêmea, não tem assim uma predileção, certo? Mas as raças mais comuns é o Shar-Pei, o Boxer, o Bulldog, falar essas três que são os que mais tem aqui na nossa cidade, né? Então, Shar-Pei, Bulldog, Boxer. Os princípios básicos, então, em relação ao tratamento. Então, tem se demonstrado que a piodermite concomitante contribui para a imunossupressão na pneumococose, deveria ser completamente tratada. Então, além de você tratar ali o ácaro, você vai ter que tratar, então, essa piodermite, essas bactérias ali. Então, você vai associar um antibiótico também. Então, a falha no tratamento dessa piodermite é uma razão para recidiva ou persistência dessa sarna. Então, às vezes você vai melhorar ali, mas ainda não tá legal. Porque o que você pensa? Ah, você fez um raspado, achou a sarna. Ah, então beleza, eu vou fazer um tratamento aqui para eliminar o ácaro. Mas e a bactéria? Tem bactéria ali, tá? Então você tem que associar com o antibiótico também. Então, deveria ser utilizado antibacteriano e o tratamento deveria ser mantido por pelo menos 2 semanas até a resolução da piodermite. Galera, tratamento para pele vai ser diferente de tratamento por uma cirurgia, por exemplo. Antibiótico para uma cirurgia vocês usam de 5 a 7 dias, né? O antibiótico para pele. No caso de lesões de pele, você tem que usar no mínimo 14 dias, tá? Então, quando você atender uma piodermite, uma lesão ali, uma piodermite, uma lesão de pele ocasionada por bactérias, você vai fazer um tratamento por 14 dias. Não adianta você passar antibiótico ali por uma semana que não resolve, tá? São 14 dias no mínimo de antibiótico para pele. Beleza? Então, aqui nesse caso, você entraria com antibiótico por 14 dias, no mínimo, né? Para associar, então, em relação a essa piodermite. E o antibiótico de escolha para pele pode ser uma cefalexina, pode ser uma ampicilina, pode ser uma enrofloxacina. Mas aqui a galera tá usando, por enquanto, né? Até o momento, é a cefalexina. Porque a cada 5 anos por aí muda, né? Então a galera hoje, no momento, é a cefalexina, que é a mais utilizada para pele, tá? Então cefalexina é a mais usada. Então, você usaria uma cefalexina, a dose dela é de 10 a 30 miligramas. Nossa, eu tô falhando já, hein? 10 a 30, mas olha, eu nem sei mais cuidar de um cachorro, eu acho. 10 a 30 miligramas por quilo a cefalexina, ok? E aí você sempre tem que buscar a causa da imunossupressão. Por que esse animal desenvolveu essa demodicose? Teve alguma situação de estresse? Teve alguma aplicação de algum glicocorticoide? Tentar descobrir a causa dessa imunossupressão. Então, se você vai achar a causa, geralmente você vai melhorar a imunidade. Aí existem os imunomoduladores. Aí poderia ser o Promundog, tem o imunomodulador, tem o AIG, que é outro imunomodulador. Tem vários no mercado. Eu costumo usar um desses dois aí, Promundog e o AIG. Eles ajudam na imunidade. E aí, o uso dos glicocorticoides? O glicocorticoide ele ajuda a diminuir o prurido. Então esse animal não vai ter prurido. Só que aí, tem que se pensar no uso dele, tá, galera? Por quê? Porque ele causa imunossupressão e ele pode favorecer, então, que esses ácaros se multipliquem. Visto, então, a aparente hereditariedade da doença, recomenda-se, então, que todos os cães que tenham desenvolvido a sarna sejam castrados. Esse é o ideal, que esse animal seja castrado.
A gente vai para algumas bases farmacológicas aqui que a gente pode usar. Geralmente o amitraz se usa então para banhos, né, com amitraz. Acredita-se que sua ação ocorra sobre receptores de octopamina dos ectoparasitas. Então aqui eu estou falando como que ocorre a ação do amitraz no parasita, na sarna. E isso vai resultar numa hiperexcitabilidade neuronal. Então esse animal fica esse animal não, esse ácaro fica excitado ali, hiperestabilidade, e acaba vindo a morte. Seria como se fosse convulsões ali. Seria como se essa demodicose tivesse umas convulsões e morresse. O concentrado, então, é diluído com água e é aplicado com o auxílio de uma esponja. Geralmente aqui é 4 ml por litro, tá? Então você vai pegar 4 ml de amitraz, vai diluir em 1 litro de água. E aí você vai fazer então esse banho semanalmente nesse animal. Só que tem alguns cuidados no amitraz, né? O amitraz ele é tóxico, ele, se eu não me engano, ele é um carbamato, e aí ele pode afetar o animal, porque ele é lipossolúvel, então ele vai ser, como que eu vou dizer assim, ele vai ser mais absorvido na pele. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão de pele, né, aquelas demodicoses graves ali, já que já tem lesão, já tem furunculose, se você usar o amitraz, pode ser que absorva mais rápido. E aí esse animal já pode ter sinais de intoxicação. Outra coisa que tem que tomar cuidado, o amitraz ele também não pode ser aplicado e deixar o animal no sol. Porque geralmente o banho, você faz o banho, deixa ele agir lá por uns 10, 15 minutos. E aí? Aí você vai querer colocar o animal onde? No sol, né? Não pode. O amitraz ele tem que ficar na sombra. Outra situação também, porque ele não pode em animais diabéticos. Então, animal que já tem diabetes, né? Você não pode usar o amitraz, que ele também é tóxico, certo? Pela questão dessa lipossolubilidade, enfim. Sei isso, eu sei que não pode. Então, a diluição dele vai ser 4 ml para 1 litro de água. Em relação aos efeitos adversos, documentos observados, então, podem ser atribuídos principalmente ao efeito alfa-adrenérgicos, pode ter, então, como sinais de intoxicação, bradicardia, hipotensão, hipotermia, depressão, sonolência, ataxia, pode ter vômito, pode ter diarreia, tá? Então, o que é mais relatado é essa hipotermia, essa depressão, o mal fica meio letárgico, assim. Vai ser pior em animais pequenos, então, e frequentemente se observa prurido após o tratamento. Ah, isso é comum. A galera fala assim, os tutor fala que, principalmente animal assim que mora em sítio e tal, aplica, de repente o animal sai igual um doido, se coçando, ivando, igual um loucão, assim. Então, arde, né, o negócio. Então pode aparecer prurido. Uma curiosidade só, que é aula de pequenos, né? Mas o amitraz não pode ser usado em equinos, tá, galera? Porque ele causa uma hipermotilidade intestinal e ele pode causar, então, cólica em equinos, tá? Então, não se usa amitraz em equinos. Em relação às lactulonas macrocíclicas, são as famosas avermectinas, né? Daí entra ivermectina, amoxicilina, selamectina, todas essas aí, né? As biomemicinas, doramectina, ok? Todas essas coleguinhas aí. Então pode ser usado, existem até medicamentos veterinários já com a base de ivermectina, comprimidos, porque pode ser usado na dose correta, tá? Se for o caso de você usar o próprio Ivomec, tem que fazer a diluição correta, ele é 1 ml para 50 quilos. Então você faz a conta, faz a multiplicação, a regra de 3 e usa a dose correta. Mas existem, tá? Existem medicamentos veterinários comprimidos, né? Porque no caso da pneumococose, o tratamento é diário, tá? Então, todos os dias esse animal tem que tomar ivermectina.
Então imagina se você for passar um injetável, todo dia fazer uma injeção nesse animal, não vai dar certo. Então existem já os comprimidos à base de ivermectina, ok? Então essas drogas são ativas contra um amplo espectro de nematóides, artrópodes e podem ser administradas por via oral ou injetável. Então, o que que vai fazer a ivermectina? Ela induz a paralisia tônica na musculatura dos órgãos suscetíveis, dos organismos suscetíveis. Então, é isso que faz ali no parasita. Algumas doses aqui, amoxicilina de 0 a 0,2 a 0,4 miligramas por quilo a cada 24 horas. Esse slide eu já vou disponibilizar para vocês. Acho que já está até no grupo aqui. Deixa eu ver se já baixou. Baixou. Aí eu já mando para vocês. Outro, a ivermectina, então, é de 0,3 a 0,6 miligramas por quilo a cada 24 horas. E aí, recomenda-se que a dose seja gradualmente aumentada. Não, de 0,05? Cada 24 horas a dose terapêutica. Ah, entendi. Você começa com uma dose baixa e aí você vai aumentando até no decorrer da primeira semana de tratamento. Mas aí existe, galera. É só você fazer essa conta aqui de 0,6 miligramas por quilo que não tem erro, tá? Ainda mais usando o comprimido lá, que é o Mect Max, que é o nome comercial. Então, estima-se que até 10% de todos os cães tratados desenvolverão midríase em relação à ivermectina. Então, pode acontecer midríase nesses animais. E ainda pode ocorrer ataxia dentro de 3 semanas. Então, às vezes, ele pode até desenvolver pela medicação. A redução da dose, a interrupção do tratamento, geralmente leva à resolução desses sintomas dentro de poucos dias. Então, a redução da dose ou a interrupção do tratamento geralmente leva à resolução desses sintomas. Em relação a esses sintomas de midríase e tal. Em relação a efeitos adversos, são comuns, então, sobretudo lesões neurológicas. Em relação às ivermectinas, lembrem que não podem, né, ser utilizados em raças collies, né? Então, pastor de Shetland, pastor australiano, os collies, o Old English Sheepdog, o Border Collie. Não pode, galera. Pode causar, então, uma hipersalivação, ataxia, letargia e até mesmo a morte, tá? Que geralmente esse animal chega lá com convulsões. Pode ocorrer defeito no gene que codifica a glicoproteína P. O problema é esse: existe uma glicoproteína P a nível cerebral, digamos assim, e é ela que retira a ivermectina ali da barreira hematoencefálica. E aí esses animais, essas raças, eles têm uma deficiência nessa glicoproteína. E aí essa ivermectina ela fica acumulada no cérebro ali. Então ela não volta para a corrente sanguínea. E aí o que acontece? Aí vai ter casos de convulsão e até mesmo morte ali pela questão desse medicamento ficar ali nessa barreira hematoencefálica. Algumas doses, que é um trabalho mostrando do Amitraz, né, da diluição de 4 ml, de 7 a 14 dias, mostrando que teve uma remissão clínica de 65%, em animais adultos de 32%, e aí algumas situações aí de tutores que desistiram, né, que é bem comum. Falando da ivermectina, que tem que tomar um cuidado, a moxidectina mostrando que ela é mais, como que eu vou dizer assim, mais segura se você for usar do que a ivermectina. A dose dela é de 400 microgramas. Ok. E aí, galera, o que vocês vão fazer de acompanhamento? Depois que você fez o tratamento ali, melhorou, tal. Você vai fazer um raspado. Nesse raspado, depois de um mês ainda, você vai continuar fazendo tratamento. Por exemplo, veio negativo. Beleza, mas você não para o tratamento. Você vai tratar mais um mês. E aí, após o exame, o segundo raspado negativo, você ainda acompanha por 12 meses.
Então, como eu falei, é uma doença que você vai ter que explicar para o tutor que ela pode voltar, que vai ter que fazer o tratamento é longo, porque o que que acontece? Ah, o animal melhora, o cara vai sumir, nunca mais vai voltar lá para você. Mas assim, o ideal é que você acompanhe esse animal, né? Faça o tratamento, melhorou, beleza, faz um raspado. Deu negativo, achou só uma, duas Demodexas ali, continua por um mês o tratamento. Beleza, finalizou esse um mês, faz um novo raspado, beleza, negativou, acompanha por 12 meses esse animal ainda, tá? De mês em mês pede um retorno para ver como que tá. E aí, cuidado então com essas raças, né? Até mesmo o Blue Heeler, que é o mais famosinho aqui no nosso estado, né? Na nossa cidade. Cuidado na hora da ivermectina. Pode acontecer dele ser sensível também. Então, alguns sintomas que esse animal pode acontecer, e o pior de todos é o quê? O óbito, né? Então, ele pode ter convulsão, pode ter hipertermia, pode ter vômito, pode ter tremor, pode ter letargia. Então, o animal fez lá a ivermectina, ficou meio bobão assim. Então, tudo isso aí pode acontecer, tá, galera? Em relação a felinos, né? Galera dos gatinhos aí. Existe demodicose felino, tá? Então, dermatite que pode ser causada por duas espécies. Aqui vai ser o Demodex cat ou o Demodex gat, certo? Pode ser localizada ou generalizada também. A demodicose generalizada está frequentemente associada à doença, também imunossupressora, só que no caso dos gatos vai ser a FIV, né? Então, geralmente está relacionado com a FIV, com a FeLV, com toxoplasmose, com a lupus ou diabetes mellitus, tá? Então, todas essas doenças podem ser umas causadoras aí de demodicose em gatos. Então vai ter a demodicose localizada, generalizada, só que elas são raras em gatos, né? A gente quase não vê demodicose, mas existe. A doença localizada caracteriza-se por otite externa, ceruminosa, com graus variáveis de prurido ou por áreas focais de alopecia e eritema que podem apresentar descamação ou crostas. Podem ter lesões cutâneas localizadas e são mais comuns ao redor dos olhos. Deixa eu chegar nas fotos, que vai ter fotinho. A doença generalizada caracteriza-se então por alopecia multifocal regional, com graus variáveis de prurido ou alopecia simétrica, com ou sem eritema, descamação, crostas, hiperpigmentação. Em geral, essas lesões vão atingir a cabeça, o pescoço, os membros, os flancos e o abdômen. Pode haver também otite externa ceruminosa e piodermatite secundária. É mais ou menos assim, galera. Então vai ter lá áreas de alopecia, umas crostas ali na cabeça, região de cabeça, membros, flanco. Esse aspecto de despenteado, ó, causou a aparência despenteada dos pelos desse gato. Ó, essas crostas na região de cabeça. Existe, mas é raro. Pode aparecer um gato assim para vocês. Ok. E é isso, galera, por hoje. Dúvidas? Ninguém fala nada, vocês estão tudo dormindo, né? Semana que vem eu vou exigir câmera aberta, viu? Para eu ver a cara de vocês, ver se tão acordado. Ai, ai. Beleza, crianças?